Então, agora a gente vai dar uma olhada em forças conservativas e não conservativas. Qual que é a importância delas aqui no nosso estudo de energia? Quando a gente pega um ponto, um arranjo do sistema, e a gente analisa o que está acontecendo naquele instante, a gente vai ter o nosso sistema com uma energia cinética que está relacionada ao movimento dele, mais uma energia potencial que está associada ao arranjo daquele sistema, né? A gente acabou de ver isso. Quando a gente junta essas duas energias, a gente tem o que a gente chama de energia mecânica. É a soma dessas duas. A energia mecânica num sistema conservativo, ou seja, um sistema onde só tem forças conservativas, ela vai ser sempre igual. A energia mecânica é sempre igual. Significa que eu tenho troca, né? Se uma energia potencial ela aumenta, é porque a cinética diminuiu. E era o que nós estávamos fazendo até agora. Nós estávamos trabalhando com essas duas variações. Então, se eu tenho, vamos só colocar aqui, ó. Se eu tenho um sistema conservativo, logo eu vou ter variação de energia mecânica igual a zero. Isso significa que toda a energia de um ponto para outro, a energia se transfere entre potencial e cinética. Tá? Então, eu tenho transferência de potencial para, de cinética para potencial, ou o contrário, né? De potencial para cinética, sem perdas. A gente faz o que a gente chama de balanço de energia. Se alguém perdeu energia é porque o outro ganhou, e aí a gente trabalha com a conservação da energia mecânica, que é a energia global que ele tem ali. Agora, se a gente tiver um sistema não conservativo, parte da energia se perde e eu não consigo recuperar essa energia. Ela acaba indo se transformando em outro tipo de energia, porque energia sempre se transforma de um tipo em outro. Só que ela se transforma numa energia que eu não recupero ela, eu não consigo retornar ao estado inicial. E essa que é a grande chave do que a gente está vendo aqui. Então, para determinar se o sistema é conservativo ou não, nós vamos precisar identificar se as forças envolvidas são conservativas ou não. Vamos pegar aquele exemplo que a gente estava vendo ali, ó. Se eu jogar a minha bolinha para cima, eu tenho uma energia, isso daqui vamos colocar aqui, ó, na subida, né? Pensando na mesma altura, tá, gente? Então, a gente vai colocar a mesma altura aqui, ó. E aqui. O que acontece na subida? Na subida, aqui nesse ponto inicial, eu tinha energia cinética. Se eu colocar que o meu U aqui embaixo é igual a zero, eu só vou ter energia cinética. Quando eu chegar lá em cima, a minha velocidade vai ser zero e aí eu só vou ter energia potencial. Então, houve transferência de um tipo para o outro, os dois vão ter valores iguais, né? Quando eu estiver descendo do mesmo ponto, ao partir lá de cima e agora está vindo aqui para baixo, a energia potencial que eu tenho aqui em cima é totalmente transformada em energia cinética aqui embaixo. E aí, se eu fizer os valores aqui, ó, vamos chamar esse de 1, esse de 2, 1 e 2. A gente sabe que a energia potencial no ponto 1 é igual à energia potencial no ponto 2, a altura é a mesma. A energia cinética do ponto 1 vai ser igual à energia cinética no ponto 2, porque a transformação foi completa. A velocidade com que a bolinha vai chegar aqui nessa altura vai ser a mesma com que ela foi lançada. A gente consegue perceber isso experimentalmente. Isso significa que a força que está envolvida aqui, que é a força gravitacional, né? Vamos botar aqui Fg, é conservativo. Então, quando isso aqui acontecer, Fg é conservativo.
E se eu fizer a variação de energia do sistema, ele vai se conservar. Então, a variação de energia mecânica vai ser igual a zero. Agora, se a gente pegar essa mesma bolinha e ela tiver, por exemplo, num ambiente em que eu tenho que considerar o arrasto do ar, a força de arrasto, significa que ela vai vir até um determinado ponto. Quando ela descer, ó, do mesmo ponto, agora ela fizer a descida, ela não vai atingir a mesma velocidade aqui embaixo, porque eu vou ter duas forças envolvidas, né? Eu vou ter a força gravitacional, mas se eu levar em consideração a força de arrasto, essa força de arrasto aqui, ela é dissipativa. Assim como a força de atrito. Fat também é dissipativo. Parte da energia, que é quando está atritando ali com o objeto, ela é transformada em energia térmica, que eu não consigo fazer essa energia térmica retornar ao sistema como energia cinética. Ou seja, eu vou ter uma variação de energia mecânica que agora não vai mais ser igual a zero, e sim igual ao trabalho da força envolvida. Nesse exemplo aqui, a força de arrasto. E aí, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com um sistema dissipativo. Sistema dissipativo. Ok? E aí, isso daí traz para nós também uma coisa super importante, né? Um fator importante para o trabalho. Pensando na força conservativa aqui, se só importa para a gente, se a gente só analisou qual que é o arranjo que eu tinha no início e qual que é o arranjo que eu tenho no final, não importa quais foram os arranjos que eu tinha no meio do caminho. Não importa se na hora que eu joguei a minha bolinha, ela fez isso aqui, ó. Isso não importa. O que vai importar para a gente é só o ponto inicial e o ponto final. Então, como é que se a gente não sabe se a força é dissipativa ou é conservativa, o que a gente pode fazer? Nós podemos calcular o trabalho. A gente pode calcular qual é o trabalho para ir do ponto A, vamos pensar assim, ó, ponto A ao ponto B. Trabalho para ir de A para B pode ser igual à variação da energia cinética. Então, ele perde, né, nesse caso aqui. Quando a gente for fazer a conta de qual que é o trabalho para ele descer, ou seja, para ele ir de B para A, eu vou ter uma variação de energia cinética que é igual à anterior, só que agora eu estou ganhando velocidade, eu estou ganhando energia cinética. Então, ele vai ter sentido de variação oposto, certo? Aqui ele perde, aqui ele ganha. E aí, quando a gente for comparar os dois, a gente sabe que, quando a gente for fazer a soma dos dois, né, o resultado vai ser zero. Isso daqui diz pra gente que a variação da energia mecânica também é zero, já que o trabalho dos dois, quando eu somo os dois trabalhos, vai dar zero, e que a força que está envolvida aqui é conservativa. Então, veja bem, eu posso fazer a análise lá de cima para ver pelas energias, né? Se conservou a energia, a força é conservativa. Ah, eu não sei se a força é conservativa, eu quero identificar ela. Eu posso também identificar pelo trabalho dessa força. Se o trabalho dessas forças tiverem o mesmo valor em cada um dos sentidos, sentido de ganho e sentido de perda, na hora que eu fizer essa soma, vai dar zero. E aí eu digo que só depende do ponto inicial e do ponto final, ou seja, só depende do estado inicial
e do estado final. Não importa o caminho. Isso aqui é super importante. Vou colocar um pouquinho para baixo. E vou marcar, não importa o caminho, tá, gente?